Você acredita que essa rua aqui atrás de mim, uma das mais movimentadas do centro de Curitiba, era na verdade um rio? Sim, amigos, estou aqui na rua Mariano Torres, no centro de Curitiba, uma das ruas que liga ali, ó, Avenida das Torres, Ponte, Viaduto Capanema, até o centro de Curitiba, bairros do Norte, passeio público, enfim. É hora do rush, tem muito movimento, tem muita loucura, mas eu vim contar pra vocês uma história de fantasmas do passado envolvendo essa rua, envolvendo o que tem aqui, ó, embaixo dela. Quem olha a rua Mariano Torres hoje com as suas 6 faixas de automóvel, mais ciclovia, mais calçadas largas, mais prédios altos, espelhados, modernos, mais Ibis, Golden Park, vários prédios, não imagina que isso aqui, meus amigos, antes dos anos 1970, era um valão, filho. Era um rio, uma fossa a céu aberto. Sim, senhoras e senhores, a rua Mariano Torres, ela esconde embaixo de si um dos rios mais importantes da cidade de Curitiba, talvez o mais importante, que é o único rio, quer dizer, é o rio legitimamente curitibano, que é o Rio Belém, né? O Rio Belém que nasce lá no bairro Cachoeira e deságua lá no Rio Iguaçu, né? Um rio que nasce e morre em Curitiba. Ele corta a cidade toda de norte a sul e originalmente, naturalmente, ele passava aqui nessa região, aqui na região do centro, na região onde ocupou-se a vila de Curitiba, a cidade, enfim. E era aqui, né, embaixo da Mariano Torres, que o rio tinha suas curvas, seus trajetos, suas margens, né, o seu leito. Bom, amigos, antes de contar essa história certinha para vocês, quero lembrar que é muito importante você deixar um like, você curtir o vídeo e se inscrever no canal caso ainda não for inscrito, porque isso me ajuda demais. É isso que incentiva o meu trabalho, é isso que indiretamente paga as contas do canal Beraldo Anda, e para você não tem custo nenhum, é totalmente gratuito e de enorme ajuda para mim. Se você quer apoiar ainda mais o Beraldo Anda, tem um clube de membros, tem a Collab 55, minha lojinha de quadros, fotografias exclusivas de Curitiba na descrição do vídeo, e também tem um e-mail caso você queira anunciar a tua marca, você queira que eu ande no teu comércio, no teu hotel, no teu serviço, enfim, manda aí um e-mail e a gente combina certinho. Cara, essa rua é maluca, deixa eu atravessar para pegar os melhores cruzamentos. Tá, vamos lá. Se eu já te convido sem ficar no vídeo é porque você quer entender melhor essa história. Curitiba foi fundada ali nos anos 1800, né? Vamos falar, uma ocupação legal, 1800. No final dos anos 1800, essa região aqui do centro, ela já era mais ou menos habitada, sabe? Já tinha um centrinho urbano lá na Praça Tiradentes, as ruas em volta. Já mostrei as ruas antigas do centro, né? A rua Pedro Ivo, a rua Saldanha Marinho sempre consta nos primeiros mapas, né? E, obviamente, passava o Rio Belém, né? Que corta Curitiba de norte a sul. Eu falei, cara, a cidade vai crescendo, tinha uma necessidade de você lidar com o rio, tinha uma necessidade de você fazer alguma coisa, porque você tem que ordenar o crescimento, a ocupação urbana. Então, ali pelos anos 30, uma das primeiras coisas que começaram a fazer os prefeitos de Curitiba, os governadores, enfim, não vou ficar falando o nome de todo mundo para não cometer nenhum erro, mas a partir dos anos 30, Curitiba, o governo de Curitiba começou a retificar o Rio Belém. O que isso quer dizer? Significa que assim, o rio ele é curvo, né? O rio ele tem o seu leito orgânico, né? Ele não segue uma reta, ele segue as declividades, a inclinação natural do seu curso, né? E daí eles fizeram a primeira coisa, fazer uma grande vala, escavar para falar, rio, você vai passar aqui, né? E essa vala, ela tinha tanto lá na região norte, quanto aqui na região central, e especificamente aqui na rua Mariano Torres. Aqui eles abriram um grande valão, acho que eu mostrei imagens, talvez estou mostrando de novo aí, de como que era esse valão, para fazer com que o rio seguisse um caminho definido, né? Então, tipo, Rio Belém, o senhor não vai correr mais por onde o senhor quiser, o senhor vai passar aqui na rua Mariano Torres, né? Que na época tinha uns casebres, umas casinhas, uns comercinhos, né? Era uma região bem pouco urbanizada, mas fazia parte do centro em ascensão, né? Porém, todavia, sobretudo, a ocupação urbana ela mexe com a natureza, né? Ela mexe com o meio ambiente. E o rio não se conteve dentro do valão. O rio inundava, né? Ele alagava, tanto da região lá do passeio público, onde é hoje, quanto pra cá, quando tinha cheia, bicho, quando era época de chuva,
Cara, imagina tudo isso aqui, ó. As casinhas, os comércios, toda a galera que morava aqui, ó, com o pé debaixo da água. O rio extravasava, ele já não estava no leito natural dele. Ele já não se comportava da mesma maneira. Tinha um caminho único e uma altura definida para ele correr. E quando chovia demais, é claro que ele não aguentava e inundava. Então, o que foi pensado? Não, vamos melhorar isso aí. Então, a partir dos anos 40, anos 50, e durou, até os anos 70, foram feitas obras de canalização do rio. Então, não é mais a retificação, não é só você falar rio, passe por esse caminho reto, ignore o seu curso natural. Agora, a obra é o seguinte, a gente vai fazer um caminho legal para você passar, tá, brother? Não vai ser só um valão, não vai ser um brejo só. Deixa eu explicar. Você vai passar por esse berço e você não vai degradar a margem, a borda, o aterro que tem aqui, né? Então, foram feitas obras de infraestrutura para esse rio. Então, começou a ser construída paredes, contenções em pedra, berços de concreto. Eles concretavam o fundo do rio, o leito dele. Eles colocavam também parede de concreto, vigas, lajes, enfim, toda uma infraestrutura, mais ou menos como a gente lembra, né, como a gente pensa que é hoje em dia, para adequar esse rio e conter essas águas, conter essas cheias e não causar mais inundações. Todavia, porém, sobretudo, entretanto, não basta, né, gente? Não basta. E assim, o aquecimento global é real, as mudanças climáticas a partir do século passado são reais também, e a gente percebe, cara, um aumento das chuvas, um aumento dos índices pluviométricos, uma imprevisibilidade maior das condições climáticas, né? E junto com isso, cara, e talvez o fator maior, né, é a ocupação da cidade, cara. Curitiba, ali na metade do século passado, foi uma cidade que virou de vila, né, de cidadezinha de interior, virou de fato uma capital, cara, em termos populacionais, em termos urbanísticos, né? E teve os planos de desenvolvimento urbano, o plano Agache, que ocupava áreas mais ao norte da cidade. Olha que bonito isso aqui. Ai, papai, que bela portaria, né? Isso aqui era um brejo antes, tá? Ó, Bosco Centrale. Você tenha respeito por onde você está pisando. Do nada, né? Hate no Bosco Centrale. Enfim, galera, a cidade cresceu. Mais prédios surgiram. Quanto mais prédios, menos áreas permeáveis, mais a água escoa para os rios existentes, menos ela infiltra no solo. Além disso, né, as questões de saneamento estavam se desenvolvendo, né? O passeio público ele foi construído para conter as cheias do Rio Belém, as cheias do centro, mas ainda tinha aquela questão de esgotamento sanitário. Então, muito do esgoto era jogado no rio, né? Era uma coisa relativamente normal no século passado, né? Uma coisa que hoje a gente tem uma mentalidade que não pode acontecer, não joga o esgoto não tratado em recursos naturais. Barbaridade de peixão. Sendo assim, as obras de contenção, a canalização, né, não funcionou. As inundações continuavam a acontecer e agora, dado o crescimento da cidade, não tinha só água, mas tinha vermes malditos, cara. Tinha cocô, né? Tinha bosta, tinha merda, pra ser mais gráfico, né? Tinha sujeira, cara. A degradação do Rio Belém começou quando a urbanização da cidade começou a ficar intensa. Começando essa rua porque bela rua, bonitinha, interessante, mesmo aqui sendo a região mais obscura do centro de Curitiba, como eu já fiz em vídeo. O vídeo mais visto do canal. Se você não viu, você é bobo. Vamos continuar. Cara, não adiantou. O rio tava cheio de cocô e o cocô extravasava e não dava. Então, ali ó, nosso querido reconhecido Jaime. Que isso, bicho? O querido Jaime Lerner começou as obras, né? Entre varíssimas obras que o Lerner fez, mas uma delas era nossa, até surgiu a submersão, a galeriaziação, a enterração do Rio Belém, né? Então falou assim, porra, não dá mais para ficar a céu aberto, não resolve. E assim, isso são mentalidades do século XX, tá? Depois eu vou dar meu juízo de valor sobre isso tudo. A mentalidade era que assim, não resolve, não dá para deixar o rio aberto, olha a merda que isso tá virando. Então, no final dos anos 70,
foram construídas as galerias do Rio Belém, que elas estão tanto aqui na rua Mariano Torres quanto na rua Tibagi, que é a rua lateral, e a gente vai andar sobre ela também, para vocês verem que é uma rua que carrega também um fantasma, uma entidade, um deus aquático enterrada dentro de si, né? Já em Guilherme começou essa obra, e essa obra aconteceu e resultou no que vocês estão vendo hoje, né? O Rio Belém foi enterrado, foi sepultado em galerias que se dividiam entre aqui a Mariano Torres e a rua Tibagi, a rua ali, aqui do lado, e hoje a gente nem sabe. A gente passa por aqui e a gente nem tem ideia que isso aqui é um rio, cara. Isso aqui passa um rio, que isso aqui tem uma importância absurda para a cidade, que isso aqui carrega história, isso aqui carrega é um grande band-aid, uma grande cicatriz na cidade, né? A gente tem um rio, eu repeti já várias vezes, mas é isso, cara, é louco pensar que a gente está em cima do Rio Belém, cara. O Rio Belém, a nossa cidade, ela é cheia de rios enterrados, e o Rio Belém, ele surge em alguns pontos da cidade, como lá no Centro Cívico, né? Ao redor do Bosque do Papa, depois ali na região do bairro Auer, a gente ainda vê o rio florescendo, aparecendo em vários lugares. Mas o ponto todo é que só esconder o rio não basta, e é aí que eu queria chegar no meu juízo de valor, na minha opinião sobre essas obras, né? Se você tem alguma coisa, antes de eu falar sobre isso, minha opinião, para comentar sobre a rua Mariano Torres, que a gente está andando sobre ela, o foco não era especialmente nenhum prédio, nenhum elemento da rua, né? Eu queria falar do movimento dela, do fluxo de veículos, dessa... Tipo, quem está passando por aqui? Quantos milhares de pessoas estão passando por aqui agora e não tem ideia que elas estão passando em cima do Rio Belém? Que elas não tem nem ideia que isso aqui era um valão, que isso aqui era uma fossa, que isso aqui antes ainda era um belo rio, virgem, intocado pela natureza, intocado pelo ser humano, né? Quem está passando por aqui imagina isso. Então, se você tiver alguma questão para comentar sobre a Mariano Torres, deixa aí nos comentários que eu leio e respondo assim que puder, assim que eu postar. Olha aqui, ó, chegamos numa esquina importante, rua Marechal Deodoro, a nossa Times Square, né? Nossa Times Square não, exagerei, a nossa Paulista. Tá aí. Por que eu falei que a solução era muito referente... Obrigado, Cindeluz. Era muito referente ao século XX. Porque no século XX a gente tem uma ideia muito da infraestrutura acima de tudo, sabe? O rio tá incomodando? A gente canaliza. Tem um morro ali atrapalhando o desenvolvimento? A gente aterra ele, a gente corta ele. Tem pouco espaço na praia? A gente vai lá e aterra. As lógicas do século XX eram mais ou menos assim. Era uma lógica de que o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento das cidades, ele vinha antes que tudo, né? E hoje os estudos urbanísticos, as novas noções do urbanismo pensam diferente. Vou aqui para a rua lateral, uma rua paralela a Mariano Torres, que é a rua Tibagi, para mostrar para vocês também uma outra parte dessa canalização. Claro que assim, não dá para ver nada, né, brothers and sisters, mas é interessante ver esses caminhos, esses trajetos, essas veredas antigas do Rio Belém. Pessoal, o que os novos conceitos urbanísticos pensam é o seguinte: não dá mais certo a gente apagar a natureza, porque a natureza, ela sempre vai vencer. A gente vê isso em praias, a gente vê isso em morros, a gente vê isso em deslizamentos. A natureza sempre vence, sempre vence. Ainda mais dada a tecnologia, ao modo de construir cidades que a gente tinha no século XX. A gente não tinha a tecnologia, o know-how, as leis, as ideias, as noções que a gente tem hoje. E por causa disso, a natureza sempre pegava de volta. E agora que a gente tem essas noções, a ideia é se integrar à natureza, não brigar contra ela. A gente tem que, nós como cidades, como sociedade, a gente tem que integrar as ruas, as quadras, os prédios à natureza, às condições naturais. Então, tipo assim, se eu tenho um terreno em aclive, se eu tenho uma cidade que sobe, cara, eu não vou lutar contra isso, eu não vou querer planificar ela. É um exemplo meio extremo, mas só para entender que não dá. E a mesma coisa com rios, cara.
O rio, ele sempre vai ganhar. O rio, ele vai encher, ele serve para encher. Ele está ali porque ali é uma região que vai encher d'água, é uma região que vai receber água de chuva, vai receber águas de lençóis freáticos. É uma região feita para isso, né, entre aspas. E a gente tem que lidar com isso. Então a gente vê as grandes cidades ao redor do mundo, cidades chinesas, cidades coreanas, cidades europeias. Nós estamos aqui oficialmente na rua Tibagi, que aqui também tem galerias que escondem o nosso precioso Rio Belém. As cidades super desenvolvidas urbanisticamente no mundo pensam assim. Elas pensam que a gente tem que... Pô, o rio tá ali, vamos valorizar ele. O rio é lugar de parque, de lazer, de sanitização da cidade, de alegria, né? Então a gente vê que a lógica agora não é esconder o rio, mas é expô-lo, né? Então, assim, não vou desmerecer todo a retificação e a canalização e a galeriaziação do Rio Belém, porque era o que eles tinham de conhecimento na época. Mas a gente tem que pensar pro futuro, né, cara? O Rio Belém vai ficar ali para sempre? Não sei. A gente tem diversos projetos, estudos, mostrando como é bom, como seria interessante a gente colocar o Rio Belém para jogo de novo. Tem até um estudo do Solo Arquitetos que mostra uma simulação de como seria se o Rio Belém ficasse exposto de novo. E não é tipo só abrir uma valona. Cara, é fazer um projeto, é fazer um parque, é fazer um tratamento urbanístico para que o rio ganhe vida de novo, né? Claro que isso envolve saneamento, isso envolve uma conscientização, isso envolve dinheiro, né? E envolve muita coisa, não somos bobos de achar que é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, mas é de uma década para outra. A gente tem que começar a pensar, nós como sociedade, de exigir dos nossos governantes uma relação mais harmoniosa com a sociedade. Ah, mas e o trânsito? Ah, o trânsito resolve, meu filho. Faz um outro caminho. Rua não falta, tá ligado? Rua não falta. Mas o rio, ele passa por aqui, ele conta uma história, ele lembra a gente que a relação com a natureza é importante e ele traz vida, cara. Uma cidade, até como Curitiba, que sempre prezou pela sustentabilidade, pela relação com a natureza, ela seria foda, desculpa a palavra, seria foda da parte de Curitiba trazer esse conceito pro Brasil. Eu sei que é caro, eu sei que é difícil, mas tem que se começar a pensar sobre isso. Imagina o rio, a gente vê aqueles vídeos na Suécia, na Suíça, pô, a galera volta do trampo nadando, tá ligado? Joga a mochilinha no rio, pula lá e vai nadando. Imagina que louco, eu quero pegar um ônibus ali no Guadalupe, eu pulo no rio ali no passeio público, pela Tibagi e vou até lá. Nossa, mano, é muito louco, né? É claro que é um negócio meio futurista de pensar, quase utópico, mas esse é o futuro que eu, pelo menos, desejo para o nosso querido Rio Belém. Que ele seja um rio limpo, que ele seja um rio exposto e que ele seja um projeto de lazer foda para toda a comunidade curitibana e um exemplo pro mundo. Olha só ele lá, ó. Quer dizer, não dá pra ver, né? Tá enterrado. Você sabia que ali na rua Mariano Torres, na rua Tibagi, passava o Rio Belém? Eu enfatizei muitas vezes isso. Ali passa o Rio Belém, porque é uma coisa que a gente passa sem saber, sem notar. Quantos outros córregos? Tem o Rio Ivo, ali na rua Pedro Ivo, que também está canalizado, também está enterrado, que pouca gente sabe, pouca gente conhece. E essa coisa da cidade, de a gente sentir as auras, de sentir a história, sentir essas coisas do passado que moldaram nosso modo de viver, são muito interessantes, né? Então, deixa aí tua opinião, deixa aí se você conhecia essa história ou não, e também deixe a tua opinião sobre esse projeto de desenterrar os rios. Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha curtido, espero que tenha se inscrito, e a gente se vê em breve. Falou!